chegamos ao momento da conferência do desembargador Vladimir Passos de Freitas. Eu quero registrar que, para nós, desembargador Vladimir, é uma grande honra tê-lo aqui e uma oportunidade ímpar de presenciar o senhor compartilhar aqui toda essa vasta experiência, não só acadêmica, como no exercício das profissões jurídicas, como promotor, como juiz federal, como desembargador, corregedor, presidente, e também hoje vendo aí o Poder Judiciário, não só do ponto de vista nacional, como internacional. Então, passo a palavra ao senhor. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite, numa noite de festa. A escola é da magistratura, ser juiz tem duas posições muito diferentes, até os anos 70. Eu fui estagiário nos anos 60, trabalhei, prestei o primeiro concurso em 69, e ali fui começando a vida. E há dois tipos de juízes, que Morello, um argentino processualista fantástico, ele escreve que o primeiro que eu conheci, simbolizado por aquele tipo físico, que era o tipo dos antigos juízes, eram as pessoas circunspectas, guardadas no seu gabinete, cujo ato último, como Morello afirma, era dar a sentença. A partir daí, nem conhecimento tomava, entregava para o escrivão, minha missão está cumprida. O resto vem depois. Esse juiz não existe mais, não cabe nesse mundo. É um juiz do passado, que prestaram um grande serviço, eram pessoas de muita cultura, de cultura humanista, que hoje é difícil alguém ter, porque não há mais tempo para nada disso, e ótimos naquela época. Quando eu fui prestar concurso, já estava mudando. Passei pelas mesmas agruras de vocês, de fazer concurso, de olhar para o outro que está do lado, será que sabe mais do que eu ou não sabe? Então, quando me inscrevi no concurso, já era outro juiz, porque o mundo já estava mudando. Os anos 70, 68 foi a grande mudança do mundo, a juventude se explodindo com as rebeliões, inclusive no Brasil, etc. E aí começa o mundo a mudar. E uma Constituição, em 88, depois, muda absoluta e totalmente o judiciário. O judiciário antes era de conflitos interpessoais, fulano litigando contra Beltrano, alguém litigando contra a União, porque queria isso ou aquilo. Muda tudo, porque há uma ampla quantidade de direitos que passam a ser reclamados em juízo e também, coitado, né? Aturar a palestra de direito, tem toda a razão de chorar. Então, há uma grande quantidade de direitos e começa até políticas públicas. De repente, eu estou lá na universidade, na PUC do Paraná, e todo mundo, políticas públicas, eu não sabia nada do que era aquilo. Que diabo é esse? Mas eu fingia, dizia, é isso mesmo, concordo. Totalmente. Aí fui estudar política pública, nenhum administrativista falava. Lógico, era matéria da gestão pública, outra faculdade, lá no outro prédio, nada a ver conosco. Porém, como o judiciário começou a ser provocado por ações coletivas, civis públicas, etc., é lógico que o judiciário teve que se preparar para o exame das políticas públicas, estudar, discutir, e aí vem, claro, hoje em dia temos grandes nomes já escrevendo sobre isso. E o acesso se tornou muito fácil ao judiciário, a simples declaração de pobreza basta para ingresso em juízo, etc. E, com isso, a justiça se transforma totalmente. As ações começam a ser coletivas, o sistema se modifica. As ações terminavam em duas instâncias. Primeira, Tribunal de Justiça, ponto. E se executavam. E terminavam bem mais rápido. Posso dizer para vocês, eu tenho documento, porque quando eu era advogado, uma pequena parte da minha vida, eu tenho todas as fichinhas lá, e outro dia eu estive examinando uma ação de acidente do trabalho, que eu tinha alguns, começava e terminava com pagamento em 2 anos. 2 anos. Hoje leva 15 anos uma ação que tem a perícia, se a pessoa recorrer a 4 instâncias, que é o nosso sistema. Se diz extraordinário, mas não são, porque todo mundo chega lá. Precisa só ter um pouquinho de habilidade.
Então, fora os recursos infinitos. Olha, isso é uma coisa que está no Diário Oficial, uma coisa que se mostrar para um alemão, ele vai, espera um minutinho, vocês traduziram errado, isso aqui, eu não acho que não existe isso aqui. Agravo regimental nos embargos de declaração, o que é isso, né? Meus caros colegas que são de outros tempos, o que é isso? Isso daí é uma loucura total, essa infinitude de recursos e 4 instâncias faz com que todo mundo tenha acesso, mas quase ninguém consiga sair. A execução das sentenças, a justiça em números do CNJ mostra, são assim assustadoras. Demora muito mais hoje para executar uma sentença do que para ter uma sentença de procedência. Então a pessoa entra com a ação, ganhei. Puxa, que bárbaro. Não, um minutinho, é que agora vai começar a execução, com todas em 4 instâncias outra vez, e perícia às vezes, e isso torna extremamente demorado. Bom, modifica-se tudo então com essas ações coletivas que antes pouco existiam, mas que agora são importantes e são necessárias, mas não temos um código de direitos coletivos, mas de qualquer forma usamos a lei da ação civil pública, e os direitos se modificam, o direito passa a ser muito de massa, com problemas de muitas pessoas envolvidas, como invasões, direito de consumidores, questões ambientais que afetam uma quantidade enorme de pessoas. O direito vai se modificando, e por isso mesmo o juiz tem que se modificar. É outro juiz, não é mais aquele senhor com aquela barba branca, circunspecto, que quando ia numa festa, mesmo de família, eles ficavam num canto, assim, não se misturavam muito, bebiam pouco, e falavam bem sérios tudo, todo mundo, passou já. Muito bom. Hoje o juiz está sob controle. Vocês, juízes, estarão sob controle, direto, total. A imprensa, com uma facilidade enorme, comenta todo dia, liga a televisão, metade do Jornal Nacional está falando do judiciário. E todo mundo opina, e todo mundo conhece os ministros do Supremo, e todo mundo controla e, inclusive, se considera capacitado a dar solução judicial para os problemas. E redes sociais e tudo mais, e todos clamam por pressa, quero decisão rápida, quero justiça rápida e fundamentada. Não é uma coisa fácil ter tempo de dar uma sentença caprichada, que é o que mais prazer dá. E isso está ficando cada vez mais difícil, né? Quem é juiz sabe. É quase possível aquela sentença que se dava, que os desembargadores no passado recebiam 10 ou 12 ou 15 processos por semana, levavam para casa, voltavam só na semana seguinte no tribunal. Aí davam os votos, eles mesmos, e datilografavam na máquina, tudo bonito, querendo ali, quero acertar, quero ler. Não dá mais tempo. Se for fazer isso, vai ter 15 mil processos numa vara ou num gabinete e todo mundo vai reclamar com razão. Então, o que se tem que fazer é conciliar essas duas coisas. Esse é o novo modelo que se adotou no Brasil e que, de bem ou mal, tem que ser enfrentado. E há uma ação também, uma resistência à ação do Estado, né? Nós vivemos aqui no Brasil uma época de resistência, ao ponto assim de caiçaras de Guaraqueçaba proibirem a entrada do IBAMA. Não é permitida a entrada. É muito engraçado como que uma associação proíbe a entrada de autoridades. O fiscal do IBAMA e do ICMBio não pode entrar aqui. Poxa, tá bom. Isso representa assim uma resistência contra o Estado. Essa resistência afeta também o judiciário. Numa audiência pode afetar pela resistência, pela má vontade, pela audácia, a ousadia de enfrentar, de provocar. E isso exigirá dos que serão juízes aqui um estado de ânimo de calma, muita psicologia, segurança para não reagir, não entrar naquele jogo de já responder mal e gritar e dar um soco na mesa, essas coisas que não resolvem nada. Depois à noite está no Jornal Nacional, todo mundo filma aquilo, e vão chegar quem? Sempre o juiz, sempre, que é o segundo esporte nacional. Primeiro futebol, segundo xingar os juízes, hoje em dia. Muito bem, então os juízes tribunais, a
apesar da mudança do mundo, tudo muda, nós vamos nos adaptando, mas sempre existirão, alguém decidirá sempre os conflitos, o papel sempre foi e é, isso eu posso dizer porque presido uma associação internacional, viajo, tenho contato com juízes de muitos lugares diferentes, da Ásia, da África, e de uma forma ou de outra, mudando os perfis, como são as pessoas, como se comportam, etc., mas sempre são pessoas respeitadas, porque a função, todos reconhecem que é uma função de muita responsabilidade, de muita importância, e então esse respeito sempre existirá. E o juiz, nesse sistema todo, é o maestro. Claro que todos são importantes. Sem o autor ingressar com a ação, o juiz não se manifesta. Sem o Ministério Público propor ações coletivas, não haverá justiça. Claro, todos são importantes, lógico, mas o juiz, ele coordena. Por isso eu fiz concurso para juiz, porque eu era promotor, estava muito feliz da vida, mas eu queria ser o maestro, fixar, porque às vezes pegava um juiz rápido, eu ficava feliz, depois pegava um mais lento, aí eu ficava frustrado, com raiva do juiz. Não vou ficar com raiva do juiz, eu vou ser juiz. Pronto, daí eu resolvo isso, sou eu que marco, está resolvido. Então, o juiz é o maestro. E como o maestro tem mais responsabilidade, por isso todo mundo não xinga os procuradores da União que recebem honorários no fim, não para a União, para eles, mas ninguém sabe nem se preocupa. Mas se preocupa sim com o juiz, sim, porque ele é o maestro. Esse é um ônus. Quem quer ser juiz já se compenetre disso. Vai ter esse ônus, vai ser o mais visado, o mais controladíssimo, até pela família. Quando eu entrei como juiz, e eu sempre fui promotor em lugar de praia e dirigia de chinelo, não pode, mas eu dirigia. Eu fui na casa de um colega lá em Porto Alegre, comecei em Porto Alegre, e fui na casa, o pai dele me deu uma bronca, muito bonito, né? De chinelo, que papelão. Eu tomei um susto assim, nunca mais andei de chinelo de carro, nunca mais, mas o controle é assim. Todo mundo vai no Paraguai e compra coisa lá, nós não podemos. Eu nunca trazia mais do que 2 garrafas de uísque, porque, claro, nós somos os que dizem o direito. Como é que eu vou dizer para uma pessoa condenar e depois praticar o oposto? Não pode. Não pode. É pesado? É. O controle existe, mas é assim que funciona. E é bom. E é muito bom. Então, o juiz é um líder dentro do seu trabalho, dentro da sua vara, dentro do tribunal. Um líder pode fazer em qualquer situação, em qualquer profissão, as coisas bem feitas ou as coisas rotineiras, burocráticas. É uma opção de vida. Se ele faz as coisas rotineiras, burocráticas, aquilo vai se tornando enfadonho, pesado, todo mundo sente ao lado, se desestimula e as coisas não funcionam bem. Então, é muito importante que o juiz tenha alegria na sua tarefa, que vá, mesmo que com o tempo ela se torne rotineira, e se torna, claro, nem tudo são rosas. Com o tempo, depois de 5 anos na vara de execuções fiscais, vendo embargos de declaração, de penhora, é claro que é rotineiro, claro, mas então é hora de alguma mudança. Dizem que de 10 em 10 anos é bom fazer uma mudança na vida. Se eu li em algum lugar, não sei aonde, mas em 10 e 10 anos eu sempre inventava alguma coisa. Vou fazer mestrado, vou fazer não sei o quê, vou para a associação, vou para cá, vou para lá, porque nós precisamos sempre inovação, precisamos sempre estar à cata de coisas que nos despertem o interesse e o gosto pela vida, né? Então, adapta-se esse novo juiz ao novo. Ele não ficará que nem um juiz à antiga, reclamando de todo mundo, porque agora ninguém mais me respeita e não sei o quê, muito desagradável. E não vai ficar que nem um pré-histórico. Os grandes pré-históricos sumiram, porque eles não se adaptaram. Mas até hoje nós temos a tartaruga, o tatu, etc., porque eles foram ali quietinhos, se adaptando. Quando as coisas estão feias, eles ficam quietos, depois eles voltam e eles continuam. Assim, nós devemos nos adaptar, por exemplo, a uma hierarquia que é mais horizontal. Não é na magistratura, é em todo lugar. Isso nas empresas, nas corporações, todas são assim.
numa tecnologia crescente da qual nós temos que nos envolver, gostemos ou não, ou vamos ficar fora. E também num novo tipo de linguagem. Num novo tipo de linguagem, e a linguagem é muito importante, e o doutor Ricardo falou hoje das palavras que são importantes. A linguagem do juiz é mais escrita no Brasil, o sistema não é oral. O oral é exceção. Então, essa linguagem tem que ser simples, clara, não vulgar. Não vulgar. Por exemplo, eu lembro que saiu na mídia uma época que uma sentença de Campos do Goytacazes, em que o juiz faz, no juizado, para ser popular, faz brincadeira de gostosa do Big Brother, piada sobre jogo de futebol na sentença e tal. Não, aí não. Não é. Simplicidade não é vulgaridade. Simples era o Machado de Assis na escrita, e é fantástico. Agora, vulgaridade, não, porque aí está diminuindo o seu próprio papel, a sua própria função. Ele não percebe que ele está se diminuindo os colegas dele também, se ele assim age. Então, não confundir as coisas. Para quem entra, e vocês, se Deus quiser, logo estarão entrando felizes na posse, é muito importante cuidar das primeiras impressões. Essas ficam muito. Às vezes, uma bobagem no início da carreira, a pessoa 10 anos depois é lembrada por uma bobagem. Então, é uma profissão controlada, como já foi dito, e tem que cuidar da imagem também. E o juiz é juiz em todos os momentos. Eu lembro um juiz que sofreu um processo administrativo porque ele, na faculdade, falava um monte de bobagem, falava palavrão, falava o diabo, fazia até piada de péssimo gosto. E isso repercutiu lá na cidade, era uma cidade do interior de um dos nossos estados, e repercutiu em processo administrativo e tal, e ele se defendia dizendo, não, enquanto professor, lá ele é juiz também, porque as pessoas veem ele como juiz também. Não, esse professor, ele é o juiz da vara tal, ele é o juiz... Então, é juiz 24 horas, gosta ou não, não tem essa de posso agora sair do fora, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu sinto muito, não pode. Não pode, é duro. Se é duro, passa para defensor público, a vida, ninguém vai te atrás para saber. Tranquilo, tem uma vida mais tranquila, boa também, é uma profissão linda, defende as pessoas necessitadas, porque o juiz é assim, é controlado. Então, participativo na comunidade, claro, não vulgar, lógico, mas participar da comunidade, lógico, o juiz tem que entrar, não pode ser um juiz que não conversa, estimular as pessoas que lá vai ser juiz, numa cidade pequena, vai para barracão, aí vai alguém procurar, doutor, nós vamos fazer não sei o quê. Tem que estimular as coisas boas, a palavra dele é muito importante, as pessoas respeitam mais, dão valor, e com isso a cidade também fica grata a ele, e isso será externado nas manifestações, e será mais feliz. Não chega e não fala com ninguém, quinta-feira pega o carro, sai correndo, aqui não tem shopping, que desgraça de cidade. Sai correndo, e as pessoas da cidade loucas da vida, cada vez um ambiente pior, se olhando feio. Lógico que isso é péssimo para a magistratura, para a justiça, para ele, para todos. Equilíbrio, né? Sem radicalismo nas decisões, nada de amor ou ódio. Decisões têm que ser compreendidas, tem as judiciais e administrativas. Quando pedir alguma coisa para o corregedor é um administrador. Ele nega. Não, mas a jurisprudência... Não, ele nega porque ele precisa de lei. O presidente precisa de lei para dar uma vantagem profissional. Se ele não dá, se ele dá e não tem lei, ele assinou, ele está arriscado. Está arriscado a levar um processo administrativo no Tribunal de Contas, uma ação ser visto na imprensa, etc. Então, não se pode confundir o que é judicial e o que é administrativo. Tem que se entender que quando se é administrador, diretor do foro da comarca X, não é o juiz julgando com base em toda a situação. É um administrador, tem que cumprir a legislação, os provimentos, etc. Crítica política, tinha um colega que fazia críticas a um presidente da República, era presidente de um tribunal regional federal, fazia críticas a um presidente da República. Não é o caso. Pode ter a tua convicção política, lógico, mas não tem que sair externando, fazendo
autocrítica, juiz não é político, e nem deve ser. E quando se aposenta e vai se candidatar, não se elege, porque não é profissão de popularidade. Não é de popularidade. Cada vez que dá uma sentença, um gosta e o outro detesta. Então, nunca vai ser um tipo querido, amado por todo mundo. É difícil. Tem que ser muito um avião, meu. Críticas nas redes sociais. As redes sociais são uma tentação, todo mundo vai. Eu também estou no Facebook. Vou pedir para tirar uma foto aí daqui a pouco. É claro, é uma coisa interessante. Eu adoro, porque eu reencontrei um monte de amigos, e tenho amigos assim, estudantes de direito, e gosto muito mesmo. Mas, claro, tem que tomar cuidado. A pessoa que é um juiz em atividade tem que ter muito mais cautela que eu, que sou aposentado. Quem está em atividade tem que se cuidar, ver o que fala. Eu não poria nem família, criança, sabe lá se amanhã vai estar julgando uma causa de uma facção criminosa. Então, não, tem que tomar cuidado, com foto, com tudo, porque tudo isso é usado contra. Teve um juiz que deu uma sentença contra um político, daí descobriram ele numa passeata, numa manifestação política contra aquela pessoa. E aí se arrisca, exceção de suspeição, aí já xingam pelo Facebook. Não é bom, não é bom. Pode, mas com muito cuidado. Tem países até que proíbem. Na Índia é proibido juiz ter Facebook. No Peru, o juiz não pode ter nem cartão de visita escrito juiz de direito, juiz federal, não pode. Então, por que essas coisas são assim? Porque se sabe que sempre há um risco atrás. Melhor evitar. E mesmo em outros ambientes, né? Mesmo em conversa, porque o que é dito lá numa conversa de bar, etc., para um grupo, às vezes, depois do futebol, vamos tomar um chopp, aquilo repercute, as pessoas comentam depois. Goste ou não goste, a opinião do juiz é uma opinião mais vista. Então, nessa função que tem tanto para dar, mais ainda nos pequenos centros, quando a pessoa tem aí um destaque fantástico, ou depois, quando assume lideranças, então, é um líder que tem que ver que a liderança, para ter sucesso, para ser um desembargador cujo gabinete funciona bem hoje, ele não pode julgar sozinho como no passado, ele julga, é uma equipe ajudando, fazendo parecer, tal, dando projetos de votos. Para ser esse líder, ele tem que se interessar para as pessoas, não pode ser uma pessoa que só eu. Não, somos, nós trabalhamos, nós fazemos. Prestigiar o servidor que faz. Por exemplo, quando eu era corregedor, um juiz me deu uma ideia lá fantástica de precatória por e-mail. Na época era uma ousadia fantástica, eu acho até que não tinha em nenhum tribunal do país. Aí eu fiz, mas sempre eu dizia, olha, eu não fiz nada, eu só assinei a portaria, porque eu nem entendo nada desse negócio aí de e-mail. Na época eu nem sabia mexer com aquilo. Aí ele fez e eu dizia, Jairo Schaefer é o homem que fez isso aqui. Então tem que dar crédito para as pessoas, tem que prestigiar os que estão ao lado. Como o Monge e o Executivo, que é um best-seller fantástico, porque aí se conta com pessoas engajadas. Elas vão brigar com vocês, elas vão ajudar. Você é assessora do juiz, não é? Trabalha. Então sabe muito bem do que eu estou falando, não é? E sempre atento às mudanças sociais, simplifica, não complica as coisas. Se pode deferir, defere logo. Acaba com aquela agonia da pessoa, fica esperando, às vezes, 6 meses para uma assinatura. Acaba com aquele desespero. É só R$500 do fundo de garantia. Para aquela pessoa, R$500 é muito dinheiro, muitas vezes. É muito importante. Não faça esperar aquela pessoa. Relaciona-se, estimula boas iniciativas, elogia as pessoas, elogia. Elogiar é muito bom, elogie sempre que puder. E critique sim, bronca também. Como ele falou, eu fui um corregedor duro. Fui duro, cobrava mesmo, mas no particular, nunca publicamente, nunca humilhando as pessoas, e sempre dando uma oportunidade para recuperar. Mas tem que exercer o papel. Pode ser bom e tem que ser bom e tem que se preocupar com o próximo, como foi dito no discurso. Claro que tem. Aí existe um se preocupar e o outro
que é um sentimentalismo, assim, um dar tudo para todos, como assim, eu vou ser bonzinho, eu sou bonzinho, dar tudo para todos. Não, nem sempre. Às vezes o dar tudo para todos está se dando para um aqui e quebrando um sistema que está por trás daquilo, que depende de um equilíbrio. Então, eu ponho aqui o juiz Magnon, porque ele é um célebre juiz da França, muito interessante a vida dele. Eu comprei um livro dele na Colômbia, porque acho que nem tem no Brasil. É interessantíssimo, porque ele foi um juiz que era muito preocupado com aquelas leis duríssimas da França, então ele atenuava aquele rigor da época e atenuava as penas e tudo. Ele mostrava assim um coração. É absolutamente importante isso, mas é importante também não colocar isso como uma função primeira, ao ponto de dar tudo a todos. Entrou com uma ação contra o INSS, está procedente. Entrou com mandado de segurança para fazer concurso, pode ter alegado, não provou nada, defiro a liminar, defiro. Tá, minutinho. Depois lá, no curso de formação, isso agora, tudo que eu estou falando é caso real. Esse até eu vou dizer onde. Na Academia da Polícia Federal em Brasília, eles programam, fazem licitação para 40 vagas para o curso de agente ou de delegado. 40 vagas. Professor, cadeira, tudo. Depois vem 35 liminares, vira ser 40 mais 35, 75. Onde é que vai pôr essa gente? Quem vai ser professor? Não tem dinheiro para pagar o professor. Né? Tem que dar liminar? Tem. Mas tem que ser bem fundamentado e não como uma regra absoluta, porque há uma estrutura que depende do sucesso, depende de coisas já estudadas. Então, é preciso fazer esse equilíbrio entre as coisas. É preciso conciliar. Muitas vezes, o Código propõe, manda o juiz conciliar. Não tem novidade nenhuma. A Constituição de 1824 mandava ter conciliação antes da propositura de ações de interesses privados. Então, novidade não é. Só que agora voltou com força. O CNJ encampou há alguns anos. Ótimo. A conciliação, às vezes o juiz não gosta, porque perde muito tempo, etc. Mas é muito importante, porque qual a função do juiz? É a pacificação social. E a conciliação pacifica muito mais do que uma sentença. A sentença sujeita a recurso, execução, etc. E às vezes fica um ódio entre as pessoas, uma disputa que é muito negativa em todos os sentidos. Então, perder um pouco de tempo com a conciliação, aprender a conciliar, aprender técnicas, sempre é muito bom. Um juiz hoje tem muitas dificuldades com as perícias. Esse é um filme americano que eu recomendo para os que se formaram, para os que entraram e para todos os outros que estão aqui. Porque é muito gostoso esse filme, mas para quem é do direito é melhor ainda, porque ele é um filme... Já viu esse filme? Já viu? Alguém já viu aqui? Tem aí, deve ter no vídeo. É um caso real dos Estados Unidos, o caso mais estudado nas universidades americanas. É um caso real de poluição de águas e que se alegou então que havia incidência de câncer. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que a prova é tão difícil lá como é tão difícil aqui. Esse tipo de prova, essas provas periciais complexas, quem é juiz, quem for juiz, vai saber que vai defrontar com esse problema. É muito difícil. Esse filme, além do direito, mostra também o exercício da advocacia, a forma de conduta dos grandes advogados, dos medalhões, em comparação com advogados pequenos, o que envolve psicologicamente tudo isso. Mostra o sistema judicial americano, mostra muito bem como é. Só 10% dos casos se resolvem na segunda instância. Quase tudo termina em acordo ou na primeira instância, mas muito em acordo. Ninguém entra com ação para ganhar, entra com ação para fazer um bom acordo. Então, essa prova científica diversa é uma dificuldade e não é nacional, é internacional. E um juiz, muitas vezes, não basta abrir o Código de Processo Civil e ver, agora então o artigo tal, agora eu vou fazer isso aqui. Não, vai nomear um perito para avaliar os danos causados
num rio por uma obra. Mas quais os danos causados no rio pela morte de tantos peixes? O dano não é o valor de um peixe no supermercado, mas sim isto, mais muitas outras coisas, como o dano ambiental. O que decorre? Quem é o perito que faz isso? Onde achar esse homem ou essa mulher? E essa pessoa vai fazer sem ganhar nada? Ou vai fazer para ganhar daqui por precatório? Não. Então, tudo isso é muito complicado. E o juiz muitas vezes tem que ter bom trânsito na universidade. Por isso que ele também não pode ficar fechado em casa o tempo todo. Tem que ter relações, amizades, pessoas que confiem, que gostam, etc. Para achar um perito desse, em Londrina, talvez não seja tão difícil, mas imagine no interior de uma comarca distante ou em outro estado da região norte, por exemplo. É preciso, para ser um bom juiz também, senso de oportunidade. Por exemplo, oposição. Está na audiência, de repente vem uma oposição na hora, tem que decidir na hora. Eu me oponho a essa testemunha porque ela tem relações de amizade, ela é amiga, não sei o quê, blá, blá, blá. O outro fala, tem que decidir na hora. Isso tudo eu me valia muito desse livro antigo, do Sidney Bennett, que foi do STJ, e que me levou, e ele tinha um modelo, ele tinha um livro de modelos, e aí eu, na audiência, vinha alguma coisa complicada, eu puxava aquele modelão por aqui, e eu dava uma olhada e dava aquela decisão no ato. Todo mundo ficava impressionadíssimo. Pedido de adiamento, esses tipos de chicanas, existe assim, para um espertalhão e meio. Se a pessoa vem com esse tipo de chicana, quer adiar no crime, para prescrever, está todas as testemunhas ali, vai dizer para elas que voltem daqui a 4 meses, e aí todo mundo já perdeu tempo, já está de mau humor, e aí diz, você não vai ser ouvido hoje. Bom, então, quando um tipo de chicana dessa, na hora da audiência, meu cliente está doente, e ele faz questão, está doente, puxa vida, pois não, então, vamos fazer o seguinte, vamos todos lá. Não, se não estiver doente, já, não. Opa, não, ele, talvez não seja o caso, talvez eu me comprometa, eu trago mais tarde, ou qualquer coisa desse tipo. Enfim, se a pessoa quer fazer uma chicana, está doente, não tem jeito mesmo, tá bom, então não tem jeito, então vai ser, eu vou na casa dele amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer a audiência lá amanhã às 14 horas, eu vou lá, tá bom? Tá, aí com isso, em um mês todo mundo já sabe que ali não adianta vir com esse tipo de chicana que... Bom, a tecnologia não é bom evitar o futuro vem, nós gostemos ou não, nós temos que nos adaptar ao futuro, e tem muitas coisas maravilhosas, né? nesse novo mundo. Por exemplo, hoje eu já vi ouvida de testemunha em Portugal, da sede da Justiça Federal em Curitiba, numa sala, a testemunha depois em Portugal. Hoje, com as relações internacionais, cada vez mais tem ações de menores envolvendo que nasceu em Portugal, a mãe é da Espanha, o outro é não sei de onde. Então, usar a tecnologia, videoconferência no caso, e outras, é muito bom. Não adianta a pessoa estar lá, é mais para pessoas de idade, não os jovens, mas alguns desembargadores ainda escrevem à mão, volta e passa para o funcionário digitar. Bom, por favor, vai para casa, os netinhos estão te esperando lá. Vai cuidar dos netinhos, o teu tempo já foi, porque não quer se adaptar a um mundo que está aí. E coisas novas, vocês têm a oportunidade de julgar coisas novas. Imagine essa juíza Rebecca Ward, de um distrito de uma corte do Kentucky, que um pai estava lá, a filha de biquíni na piscina, tal, de repente vem um drone e fica filmando. E ele era um sujeito meio mal-humorado, pegou a carabina e destruiu o drone. Isso é uma coisa do mundo moderno, né? Eu nunca imaginei um drone entrando assim perto da gente, mas isso cada vez terá mais. Outro dia teve um drone no aeroporto de Congonhas, um drone irregular, que suspendeu os voos durante 2 horas. Então, tudo isso são coisas novas. Nesse caso, ele foi afastada a acusação contra ele. E outras coisas novas, imagine uma ação
de adultério ou bigamia de uma esposa contra um marido que tem um avatar que namora, vive com uma avatar de uma outra, de uma mulher. E os dois avatares fazem compras, vão na feira, financiam um imóvel. Isso é caso real também. E a mulher processa o homem, porque ele não saía do computador, ele dizia, não, mas é o avatar, não sou eu não estou traindo ninguém. Opa, mas é um mundo que a gente se assusta e ao mesmo tempo se encanta, né? Porque é muito interessante, ao mesmo tempo que assusta. Nesse mundo é preciso inovar. A Justiça do Trabalho inovou, agora já tem mais gente fazendo, acesso ao processo via celular, hoje via WhatsApp, tem gente que faz acordo via WhatsApp, alguns juízes, que são pessoas mais pioneiras e vão entrando, inventando e vão criando coisas novas, que não deve haver resistência, né? Nós temos que ver, é bom tal. Aí mais na cúpula, a cúpula não deve resistir a essas coisas, pelo contrário, deve procurar esses juízes com criatividade. A cúpula, eu digo dos juízes, mas pode ser do Ministério Público, claro. Por exemplo, hoje na Folha de São Paulo está que o Ministério Público de São Paulo firmou um acordo com a Microsoft para investigação de crimes relacionados com crimes eletrônicos, que hoje há uma grande quantidade de estelionatos, etc., via eletrônica, né, via com hacker, etc. Então, o Poder Público, o Ministério Público, firmando uma parceria com uma entidade privada, uma coisa completamente nova, mas como? Eu nunca vi isso. Mas agora tem que ser, porque eles não têm condições de saber toda a tecnologia, é quase impossível. Usar essas imagens de satélite, fotos, também é a coisa mais usual. Qualquer um hoje, da sua sala, no seu gabinete, já faz. Isso é um caso ambiental em Curitiba, em que foi usada uma prova pelo Google Earth, eu nem me lembro o nome agora. Google Maps, é isso? No exterior, agora um minutinho de exterior e já encerramos. Vocês já estão ficando com fome, esse homem veio aqui, não vai embora, e fala. Bom, há uma necessidade também de saber administrar a justiça. O juiz faz concurso para juiz, mas, de certa forma, ele é um grande administrador. No nosso sistema, ele é, no mínimo, um chefe intelectual de outros que vão administrar, de servidores de alta hierarquia. Nos Estados Unidos tem um centro, National Center for State Courts, que estuda permanentemente isso. Então, houve um crescimento exagerado de causas num lugar, eles já procuram a solução para dar o equilíbrio. Isso é absolutamente necessário, importante, para que tenha sustentabilidade, para que tenha sucesso, para que termine no prazo. Não é possível deixar coisas assim alucinadamente loucas, como várias execuções fiscais com 200 mil processos. Isso daí nós devíamos ter vergonha, assim, num encontro internacional, os brasileiros deviam ficar quietos, assim, murcho num canto, quando falasse que uma vara aqui tem 200, 300 mil processos, 800 mil processos, execuções fiscais. Porque isso mostra, assim, total falta de organização, né? Então, tempo de duração de casos antigos, tempo médio, tudo isso é estudado permanentemente por técnicos que envolvem técnicos de informática, etc., e sob a presidência de juiz e pessoas da área, court administrators, que eles falam, são administradores judiciais de alto nível que fazem isso a vida toda, são formados em gestão pública, sabem tudo de gestão pública, não é o bacharel em direito com mestrado em direito tributário quem vai resolver se a causa tem que terminar no prazo tal, etc. São pessoas técnicas, isso é essencial. E a Polônia, por exemplo, aplica técnicas adotadas por empresas privadas. Isso é muito importante, não tem que ter prevenção. Se a coisa é boa, pode vir de Cuba, da China, da Rússia ou dos Estados Unidos, do país capitalista. Se é para melhorar, vale tudo. Qual o problema? Aí vem com coisa ideológica. Não, da empresa eu não aceito, porque isso é o Banco Mundial quem faz para nos
nos tornaram oprimidos. Por favor, o discurso político fica lá para outra seara. Se a empresa tem uma coisa boa que dá para aplicar no judiciário, porque muitas não dá, lógico, isso não dá porque depende de lei. Aqui não dá, não dá, põe fora. Isso aqui dá, ótimo, maravilha. Eu apliquei um monte de coisa quando fui presidente do tribunal, que eram coisas de empresa, que eu lia em revistas empresariais. Por exemplo, eu li numa revista empresarial que isso é só uma coisa, são muitas. A presidente da Avon, uma entrevista com ela, diz: eu visito todos os setores da Avon permanentemente, eu desço de 15 em 15 dias a outro, eu sei tudo o que está se passando. Que interessante. Então, tomei posse num dia. No dia seguinte, comecei E comecei por onde? Pela entrada. Porque é na entrada que as pessoas chegam num tribunal, se são maltratadas, já saem para o resto da vida falando mal do tribunal. Então, na entrada, fui lá com aquelas pessoas que ficam ali, segurança, etc. Tinha lá uma meia dúzia. Falei: olha aqui, eu estou aqui no tribunal há 10 anos e sou testemunha do serviço de vocês, que é sempre muito bom. E era verdade, não era hipocrisia. Só que é o seguinte: eu vou ser o presidente 2 anos, e aqui então eu quero a colaboração de vocês, que não seja nem tão bom, seja melhor ainda, que seja bom. Claro que eles trabalharam, ficaram muito contentes quando me viram pedindo para eles colaborar, ficaram felicíssimos, porque quando eu entrei lá, acho que eles pensavam: pronto, vai vir bronca. O presidente do tribunal vir aqui é para dar bronca. Não, vim pedir a colaboração. E dali fui para telefonista, porque também os que telefonavam e eram maltratados, aí falei a mesma coisa. Bom, então, o que se pode aproveitar, se aproveita. Na British Columbia, no Canadá, que é uma das províncias, eles têm centros de acesso à justiça para soluções familiares, aí é fora do judiciário, são órgãos do Poder Executivo que promovem conciliações, etc., filtram para não entrar tudo no judiciário. Isso aqui já é mais difícil pelo nosso sistema. Na China, uma providência que eu vi, fotografei, achei bem tão simples, isso é muito simples, mas vejam, as coisas simples, pequenininhas, são importantes, nunca são bobagens. A eficiência é um mosaico, é a soma de dezenas de coisas boas e importantes que foram feitas. Não existe um milagre. Agora sim, a partir de amanhã vai ser eficiente, bárbaro. Não existe isso. Então, muitas coisas pequenas boas tornam eficiente. Isso daí era todas as pessoas do povo que vão lá olhar o processo, não vão na secretaria, vão lá por um lugar, vendo tudo no computador. E o computador, entre outras coisas, tem óculos para as pessoas porem conforme o grau. Tem 3 tipos de óculos ali. E são presos com uma cordinha. Vem aqui, põe e não acredito que furtem os óculos, porque, claro, a gente logo pensa, aqui vão levar os óculos. Acho que lá o cara pega uma cadeia tão grande que ele tem medo de furtar o óculos. Então, uma coisa muito bobinha, mas é importante. Em Dubai, eles têm a lei comum para as causas comuns, para família, contratos, para o povo, que são baseadas na Sharia, que é uma lei islâmica. Então, é um tribunal lá. Mas, para questões empresariais, comerciais, para atrair investidores, eles têm um tribunal que é criado dentro do centro comercial. É aquele ali no meio, é o tribunal, no meio do centro comercial, que já para nós, mas no centro comercial, mas então esses caras estão influenciados pelas empresas. Não, funciona assim. Falam só em inglês, por quê? Para o investidor estrangeiro ter segurança. Se ele vai lá e fala um árabe, bom, eu não venho mais aqui, não sei o que estão falando. Então, tudo em inglês. Os juízes, 8 juízes, muitos deles não são de lá. São australianos, Nova Zelândia, Índia, são de outros países que são convidados para ser juízes, pessoas altissimamente especializadas em direito comercial. O que eles conseguem com isso? Investimentos. As pessoas vão para lá, sabem que vão ter um caso julgado por gente absolutamente imparcial, no menor prazo possível, com as maiores técnicas, tecnologia possível. Eles têm muito dinheiro, então
toda a tecnologia do mundo. E no sistema da common law, não da lei muçulmana. Funciona, assim, maravilhosamente bem. É uma coisa muito impressionante e eu fico pensando, no Brasil só agora começa a ter uma preocupação com vara empresarial, Câmara Empresarial, mas está embrionária, que eu saiba só tem em São Paulo e Rio. E agora, para encerrar, só para relaxar, imaginem vocês recebendo um caso igual do macaco Naruto, que um fotógrafo inglês deixou a máquina em cima de uma pedra lá numa área de proteção ambiental, o macaco Naruto foi lá, se fotografou uma selfie, viralizou pelo mundo inteiro, virou interesses econômicos de milhões, aí uma ONG dizia, não, o dinheiro deve ir para um fundo de proteção, porque o macaco é que tirou a selfie. E o fotógrafo entrou com uma ação, não, a foto é minha, porque a máquina fotográfica é minha. E essa ação foi processada na Justiça Federal de São Francisco. Como você decidiria? Eu acho que é o direito do fotógrafo. Do fotógrafo. E você? Também. Do fotógrafo. Bom, a ação foi julgada procedente a favor do fotógrafo. Mas ele, depois de conseguir a sentença, fez um acordo com a ONG, voluntariamente destinou 25% da indenização para a ONG. Então, teve um final feliz. E agora termino dizendo o seguinte, quando eu fui uma vez a Denver, onde eu tenho um amigo professor, eu levei uns juízes para Denver para um curso de uma semana e depois fui passear em Aspen, que é uma estação maravilhosa no alto da serra, com estação de esqui. E à noite tinha um show de rock e eu fui ver, muito legal, era essa moça negra que cantava maravilhosamente bem, um homem cabeludo, aquele de uns 50 anos, e um outro tinha 75 anos e uma voz meio rouca, já estava fraca a voz dele. E aí eu fiquei, mas eu via que os outros dois davam a eles um tratamento fantástico e um respeito, assim, uma coisa bonita. E eu fiquei muito curioso. Aí eu não aguentei, eu vou ter que saber isso aqui. E aí fui lá conversar, comecei a perguntar e me disseram que esse homem tinha sido de um conjunto dos anos 80, muito conhecido, se eu não me engano era o Led Zeppelin, e que na vida, durante toda a vida, ele ajudou uma porção de músicos, ele nunca fez uma burrada, como alguns ali aparece, um que seduziu a enteada, um desses cantores, nem me lembro qual é, esse tipo de coisa. Não, uma vida assim muito bonita e coerente. E por isso ele era muito respeitado por todos. Eu estou dizendo isso porque, seja como um cantor de rock, ou seja como um advogado de sucesso, um membro do Ministério Público, ou um na magistratura que conseguiu chegar ao Supremo Tribunal Federal, fantástico, o sucesso é maravilhoso e é muito bom, mas só vale se for assim. Não vale chegar lá no Supremo Federal, no nosso Supremo ou em qualquer outro, com a alma vendida ao diabo, comprometido com todo mundo, mal visto, vaiado no avião. Não, aí não vale a pena. Aí não vale a pena. Então, qualquer que seja a profissão, eu acho que nós temos que terminar dessa forma aí. E aí nós estaremos bem. Muito obrigado pela atenção, doutor Zé Ricardo, obrigado pelo convite e obrigado a todos.